Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estou aqui no Eixão, né, que é uma via aqui em Brasília que fecha todo domingo, e resolvi gravar esse vídeo. Acabei de fazer uma corrida aqui de 28 quilômetros. Eu saí bem cedo para correr, saí às cerca de 5h20 da manhã e saí para encontrar um amigo aqui que ia correr comigo, ia me encontrar às 6 horas da manhã e a gente ia correr 28 km junto. Eu tentaria fazer ali 8 km, encontraria ele e faria mais 20. E enquanto eu estava correndo, né, eu comecei a pensar, né, na nossa caminhada, na nossa corrida que o Senhor fala, né, Paulo fala ali em Coríntios, que a gente deve correr essa carreira. E enquanto eu corria, eu me lembrava de alguns textos, me lembrava daquilo que Deus nos chamou a viver, e fiquei pensando, né, como os profetas do Senhor, eles foram homens que passaram muitas tristezas, muitas dores, muito por conta de sentirem as dores do próprio coração de Deus. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei pensando que esses homens, apesar de toda a dor, de toda a amargura, de toda a tristeza que eles sentiam, eles nunca andaram ansiosos. Eles nunca duvidaram do Deus que eles serviam, eles nunca duvidaram do que Deus faria, ainda que com dores, né? Tiveram profetas que tiveram que comer excremento, outros andaram nu por aí. Outro profeta teve que ficar ao lado da sua esposa morta. Outro profeta teve que casar com uma prostituta. Jeremias diz que o Senhor foi para ele como um lábio de mentiras, e que maldito é o homem que deu a notícia à sua mãe que ela estava grávida dele. Então a gente vê que foram homens de dores, homens que passaram lutas, homens que jamais macularam a sua santidade, mas que passaram momentos de dores, de lutas, de choro, de luto. Mas eles nunca abriram mão, eles nunca tiveram dúvida do Deus que eles serviam, né? E isso é muito aquilo que nos ensina, né? A Bíblia nos ensina isso, que apesar de amargurados, apesar de muitas vezes tristes e pesados no caminho, a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque a gente sabe o Deus que nós servimos. Enquanto eu estava caminhando aqui, quando eu saí para correr, não tinha ninguém na rua. Eram 5h20 da manhã de um domingo, não passou ninguém na rua. E eu comecei a correr e eu sabia que eu ia fazer 28 quilômetros. E eu tive uma contratura, né, no início do ano, na lombar. Então eu sabia que doeria muito essa corrida. Eu estava há muito tempo sem correr, né, há 2 meses já sem correr. E eu não tinha nenhuma pretensão que essa corrida não doesse, que essa corrida não fosse difícil, que essa corrida não fosse de alguma forma me machucar. Mas, meus irmãos, eu já vim sabendo disso. Eu não tinha nenhuma pretensão que Deus tirasse essa dor dessa caminhada. E o próprio Jesus diz que aquele homem, quando ele vai para uma guerra, ele deve calcular antes, né, se o exército que ele tem é suficiente para combater o exército inimigo. Então, quando a gente entra na caminhada com o Senhor, a gente não deve entrar com nenhuma pretensão de que essa caminhada seja fácil. A gente sabe que essa caminhada vai ser marcada por dores, por choro, por luta. Mas a palavra de Deus diz que o choro ele dura uma noite. No tempo de trevas ele dura, mas a alegria ela vem pela manhã, né? Salomão fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, que é o tempo de chorar e é o tempo de sorrir. Isso nos traz um sentimento bom por um lado e ruim por outro. Ruim porque a gente sabe que a gente vai chorar, e bom porque a gente sabe também que tem um tempo determinado para isso acontecer, né? Para isso acabar, para isso cessar. E meus irmãos, como eu disse para os irmãos no início, eu esperava que esse amigo chegasse para correr comigo, e eu corria a todo momento pensando na chegada dele, a todo momento que ele chegaria, que eu viria ao longe, e aquilo me traria um refrigério, porque eu ia ter um companheiro de corrida, né? Ficar na madrugada correndo sozinho por aí. Só que quando chegou no quilômetro 12, eu liguei para ele e falei: irmão, você está chegando? Ele falou: cara, me atrasei, não vou conseguir ir. Eu falei: agora vão ser 16 quilômetros sozinho. Então eu peguei um fone, eu não gosto muito de correr ouvindo música, peguei um fone e botei uma música, hora do Antônio Cirilo, hora da Tamires Garcia, e eu fui correndo e meditando nas canções que esses servos de Deus iam cantando ali. Eu falei: esse vai ser meu companheiro de corrida. E fui cantando com eles ali, louvando. Só que quando chegou no quilômetro 20, meus irmãos, a bateria do MP4 do fone acabou, a bateria do celular acabou. Do celular não, né? Do fone acabou. E agora então eu tinha mais 8 quilômetros, né, aparentemente sozinho. Eu fui correndo sozinho esses últimos 8 quilômetros, e já com muitas dores na panturrilha, na lombar, na coxa. Natural, eu esperava que isso fosse acontecer. Eu estava pronto para acontecer isso daí. Eu não pedi para ser poupado disso, né? Mas eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira é quando o Senhor fala para Pedro que o diabo queria peneirar Pedro como trigo na peneira, mas Jesus rogou por ele. E às vezes eu fico pensando em Pedro agora todo entusiasmado, esperando Jesus falar: eu roguei para que o diabo não viesse te peneirar. Mas não é isso que Jesus fala, não. Ele fala assim: eu deixei que ele te peneirasse. Eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Eu orei para que em meio ao choro e à dor você se mantivesse firme.
Eu orei por isso, eu orei para que você se mantivesse firme. E meus irmãos, o que eu pensava durante essa corrida é só que eu me mantivesse firme, né? Para que em meio às dores eu terminasse aquilo ali. E Deus não vai nos poupar dessa dor, porque Ele não poupou nem o seu próprio filho, né? A Bíblia fala que Ele, sendo filho, Ele passou por sofrimentos para aprender a obediência, e sendo aperfeiçoado e tornou-se autor de uma eterna salvação. Então, meus irmãos, aquele amigo não chegou, e eu corri a todo momento na esperança que ele chegasse. Mas o nosso Jesus virá, né? E a gente espera, a gente aguarda nessa esperança firme, em que um dia Ele voltará. E é isso que nos mantém consolados e firmes nessa caminhada. E como eu disse para os irmãos, chegou um dado momento dessa corrida que a bateria do MP4 do fone acabou, e agora aquela caixinha daquele fone, aquele celular se tornaram só um peso. Eles não cumpriram mais o seu propósito. E eu lembrei de um outro texto que diz que, rodeado de tal grande nuvem de testemunhos, nós corremos essa caminhada e nos despojando, né, nos tirando todo o pecado e embaraço. E muitas das vezes o que mata a nossa caminhada não é nem o pecado, porque o pecado ele é facilmente identificado. Mas o que mata a nossa caminhada é o embaraço, é o peso desnecessário. E o peso, às vezes, é algo que a gente levou durante um tempo da nossa caminhada e que cumpriu já o seu propósito. Esse fone agora não tinha mais nenhum propósito. Esse celular não tinha mais nenhum propósito, ele só era um peso para a minha corrida. E a cada quilômetro que passava, parecia que ele se tornava mais pesado. E não é porque o celular era ruim ou o fone era ruim, mas é porque eles cumpriram o seu propósito e agora eles só serviam como peso. E às vezes Deus nos chama a tirar exatamente esses embaraços da nossa vida. Não é que eles sejam ruins, mas eles já cumpriram o seu propósito. Então, a gente aguarda, sabe? A gente não pede para que o Senhor nos tire das dores e do choro, mas que Ele nos mantenha com uma fé inabalável. Para que assim a gente possa dizer, né? Quando nós nos convertermos, como diz Pedro, quando o nosso entendimento for iluminado o suficiente, convertido o suficiente, a gente possa ter a força de consolar os nossos irmãos. Então, mais do que pedir para que Deus nos poupe das dores, a gente pede para que o Senhor nos sustente em meio a elas. Porque o nosso consolo, a nossa vista está olhando para um Senhor que vem nos buscar. Nós possamos nos despojar de todo pecado, de todo embaraço e correr essa carreira que nos foi proposta e terminar essa carreira, né? Cumprir o nosso propósito, guardando a nossa fé. Que Deus nos abençoe nesse domingo e que o Senhor nos fortaleça com graça e misericórdia até a sua vinda. Amém.